Atenção! Vai começar agora uma teleaula de tratamento de superfícies do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 10 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 4. Bons estudos! Ô, Ananias, estava indo tudo bem, viu? Eu já estava planejando que tipo de processo de pintura eu teria para cada peça. Em que local da fábrica eu colocaria tal máquina. Aí eu esbarrei num problema. Eu não sei que tipo de tinta eu tenho que usar para cada peça. Estou aqui para aprender. Fez muito bem, Leonardo. Como eu te falei, esse assunto é bastante extenso. E se você quiser montar uma unidade de pintura na sua fábrica, tem que conhecer a fundo todos esses detalhes. Então vamos conhecer mais profundamente as tintas. E você, também está interessado? Então preste atenção, porque esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer melhor a composição das tintas, seus tipos e usos e ver como elas são classificadas. E aí, pronto para começar? Então vamos em frente, nossa teleaula está começando. Alves, que substâncias formam o veículo da tinta, hein? Bom, primeiro a gente tem que entender que o veículo é o constituinte principal da tinta. E ele é formado por várias substâncias. Óleos, resinas, misturas de óleos e resinas, misturas de resinas, que a gente chama de sistema de resinas. Mas na maioria das tintas, o veículo é constituído por uma resina ou por uma mistura de resinas, né? Você está certo. Veja bem, se você conhece bem as resinas, que a resina é a base, né, das propriedades da película da tinta, Sim. Você vai conhecer bem as propriedades da tinta. E, portanto, você vai poder escolher bem qual é a tinta adequada à sua necessidade. Perfeito. Esse aqui é o seu Ademir, supervisor dessa indústria de tintas. Seu Ademir, se eu precisasse de uma tinta que fosse resistente a ácidos, que tinta seria a mais indicada? Bom, seria esta aqui, a base de resinas específicas com resistência a ácidos. E se eu precisasse de uma tinta que fosse resistente a altas temperaturas? Bom, usaria a tinta à base de alumínio com silicone para altas temperaturas. Agora, e se eu precisasse de uma tinta que fornecesse uma película de muita flexibilidade? Bom, poderia ser esta aqui, uma resina à base de óleos não secativos. A resina é o que confere as propriedades da película de tinta. Resistência a produtos químicos, confere dureza, flexibilidade, resistência à abrasão, maior ou menor adesão e influi na durabilidade da tinta. Algumas variações dessas propriedades podem ser conseguidas com a adição de pigmentos e aditivos na formulação, mas a resina exerce a maior influência. Ô, Ananias, estava dando uma olhada aqui nesses seus manuais e eu vi a cura de uma tinta. O que vem a ser a cura de uma tinta? Bom, a cura é um processo pelo qual é formada a película da tinta. Existe a secagem, que é o simples evaporar do solvente. Agora, a cura envolve reações químicas de polimerização com ou sem adição de calor. E é a resina que determina a formação da película da tinta? A resina ou uma mistura de resinas é que vai determinar o processo de formação da película. Esse processo poderá ocorrer por secagem, pela cura ou pelos dois. Alves, e o zarcão? O que é o zarcão, hein? O zarcão é um pigmento anticorrosivo feito à base de óxido de chumbo. Nas tintas de fundo, a gente usa o nome do primeiro protetor, que é o pigmento anticorrosivo, seguido do nome do veículo. Esse aqui, por exemplo, óxido de ferro epóxi. O óxido de ferro é o pigmento, epóxi é o veículo. E esse aqui, esmalte acrílico vermelho. Bom, isso aí já é uma tinta de acabamento, né? As tintas de acabamento a gente pode nomear de dois modos. A gente usa esmalte, né, seguido do nome do veículo e da cor. Então, nesse caso aí, esmalte acrílico vermelho. Então, deixa eu ver uma outra aqui. Esmalte epóxi branco. Tá legal. Bom, também tem um outro modo. A gente pode usar tinta de acabamento seguida do nome do veículo e da cor. Essa aqui, tinta de acabamento vinílica branco.
Bom. E vem cá, o esmalte sempre forma aquela superfície brilhante, parecendo uma superfície de vidro? Bem, a gente pode usar o esmalte para superfície brilhante, para superfície áspera, para superfície fosca, para superfície azetinada, brilhante. Isso depende muito do pigmento que a gente vai usar, entende? Antes de conhecer a classificação das tintas, vamos conhecer os tipos de tintas e as temperaturas que cada tipo suporta. As tintas, na sua maioria, são substâncias orgânicas. Existem poucas famílias de tintas inorgânicas e semi-orgânicas. As tintas orgânicas suportam temperaturas de até 80 graus Celsius, sendo que as resinas epóxis e fenólicas resistem a até 120 graus Celsius. As tintas inorgânicas resistem a até 600 graus Celsius e as semi-orgânicas suportam temperaturas entre 120 graus Celsius e 250 graus Celsius. As tintas são classificadas de acordo com os veículos que entram na sua constituição. Elas podem ser tintas convencionais, nobres ou seminobres. E quem vai mostrá-las pra gente é o seu Ademir, que é supervisor aqui dessa indústria de tintas. Seu Ademir, essa daqui é uma tinta óleo, é isso mesmo? É. Elas são formuladas com óleos vegetais. Demoram a secar e não devem ser usadas nem em imersão, nem em lugares muito úmidos, porque os óleos viram sabão. Antes da pintura, um lixamento manual da superfície é o suficiente. Agora, esta outra aqui, estas são tintas de resinas alquídicas, modificadas com óleos, conhecidas como esmaltes sintéticos. É esta tinta que se usa na pintura de carros, eletrodomésticos, equipamentos. Ela suporta ambientes de média agressividade. Esta outra aqui, ó. Estas são tintas de resinas fenólicas, modificadas com óleo. Elas resistem muito mais à umidade do que as outras que a gente mostrou. Estas tintas, de cores claras, ficam amareladas quando sofrem a ação dos raios ultravioletas do sol. Deu para notar, Alves, que nessas tintas convencionais sempre se acrescentou óleo, né? É, porque essas resinas alquídicas e fenólicas puras, além de precisarem de calor para formar a película, elas, quando formam a película, elas formam uma película muito dura e quebradiça, né? Elas precisam ser modificadas com óleo para se tornar mais flexíveis. Aí elas servem para pintura de tubulações, estruturas, tanques, eletrodomésticos. Tá, e essas são todas as tintas convencionais? Não, faltou falar ainda das tintas bituminosas. Elas são fabricadas pela mistura de asfalto e piche. Secam pela evaporação do solvente. As tintas bituminosas são baratas e usadas em ambientes úmidos ou até para imersão, no caso de serviços de pouca responsabilidade e onde a cor preta puder ser aplicada. A aderência é a mesma de uma tinta a óleo. Quer dizer que para eu aplicar uma tinta convencional, eu não preciso preparar tanto uma superfície, é isso? É isso mesmo. Olha, uma limpeza manual com ferramentas mecânicas ou aquele jateamento comercial já é o suficiente. Outra característica comum das tintas convencionais é que elas secam pela oxidação dos óleos e pela evaporação do solvente. E só as bituminosas é que secam só pela evaporação do solvente. Mas as tintas convencionais são indicadas para atmosferas pouco agressivas. Somente as fenólicas e as alquídicas modificadas com óleo é que são indicadas para atmosferas mais agressivas. Agora nós vamos conhecer as tintas seminobres. Seu Ademir, a tinta acrílica é uma tinta seminobre, não é mesmo? Exatamente. Esta é a tinta acrílica. E aqui nós temos uma peça pintada com tinta acrílica. As tintas acrílicas são muito usadas nas pinturas de acabamento porque elas dão uma ótima aparência às peças. Elas são formuladas com resina acrílica e têm uma grande resistência aos raios ultravioletas do sol. Esta é uma tinta vinílica. Ela é fabricada com resinas vinílicas e são muito resistentes a ácido, bases e ao atrito. E ela dá uma ótima impermeabilidade, mesmo se a gente aplicar uma camada fina. São usadas para pintura externa e interna de latas de alimento e bebidas, cascos de embarcações, boias de sinalização marítima. Isso. Olha aqui, essa tinta aqui é de estireno acrilato.
Exatamente. E essa peça foi pintada com essa tinta. Elas são resistentes aos raios ultravioleta e podem ser usadas em substituição às resinas acrílicas, quando você quer um bom acabamento da peça com uma boa cor e brilho. Alves, Oi? olha só. Essas chapas aqui parecem que ficaram emborrachadas. Que tinta é essa aqui? Bom, isso aqui é a tinta de borracha clorada, que também é uma tinta seminobre, né? Bom, as resinas de borracha natural recebem adição de plastificantes, por isso elas têm essa aparência aí que você chamou de emborrachada. E para que elas servem? Essa película é resistente a ácidos, bases e é pouco tóxica, por isso ela é muito usada para reservatórios de água potável. Ah, e gostei, grande ideia, hein? Só que ela tem um probleminha que limita os usos dela, né? Acima de 65 graus ela degrada e libera ácido clorídrico. E aí, ó, começa a aparecer esses poros aqui, tá vendo? Olha a diferença. Pode aparecer também cortes, fissuras, né? Porque é um material plastificado. Vamos entrar agora nas tintas nobres. As mais usadas são as tintas epóxi. Elas sempre são fornecidas em 2 componentes: a resina epóxi e o agente endurecedor ou agente de cura. Ah, são como as colas epóxi. Exatamente. O processo consiste em juntar o agente endurecedor ou agente de cura e a resina epóxi e aí pintar. O agente endurecedor pode ser amina ou amida, que você vai escolher de acordo com as propriedades e características que você vai querer obter. Ah, eu sei, eu já usei essa tinta. Elas têm a proporção certa de resina e amida ou amina, não é? Agora, a superfície a ser pintada tem que estar prontinha, porque uma vez preparada, essa tinta seca muito rápido, não é? É isso aí, o tempo de aplicação é de 30 a 60 minutos. Vamos ver agora quando é que a gente usa amida e quando é que a gente usa amina. Quando o agente de cura é a amina, a tinta apresenta excelente resistência a derivados de petróleo e produtos químicos. Apresenta também um menor tempo de secagem e uma difícil aplicação em locais muito úmidos, ocorrendo a formação de um composto esbranquiçado que estraga o filme. Já as tintas epóxi, formuladas com amida, apresentam grande resistência à água, portanto, podem ser aplicadas em ambientes úmidos, formando uma película mais flexível e aderente, e demorando mais para secar. Até agora nós só falamos das tintas epóxi, né? Porque elas são as mais utilizadas. E são mais utilizadas por quê? Porque elas têm uma boa resistência ao atrito, a impactos e, além disso, elas são de 2 a 4 vezes mais baratas do que as outras tintas nobres. Mas as outras tintas nobres também são muito utilizadas. Quais são as outras tintas nobres, hein? Bom, nós temos também as tintas de poliuretano, né, que são muito resistentes aos agentes químicos, ao atrito, aos raios ultravioleta e apresentam um acabamento belíssimo, com um bom brilho. Nós temos as tintas de silicone, que são resinas semi-orgânicas com silício, que sofrem cura por conversão térmica, isto é, elas precisam de calor de 300 graus Celsius para ficarem sólidas. Em compensação, resistem a temperaturas de até 500 graus Celsius. Temos também as tintas ricas em zinco. As tintas ricas em zinco têm alto teor de zinco depois de secas, de 75% a 95% do peso. As principais são zinco epóxi, silicato inorgânico de zinco e etilsilicato de zinco. A aplicação dessas tintas ricas em zinco é conhecida como galvanização a frio. Puxa, pelo que eu percebi, essas tintas nobres são mesmo duras na queda, não é? Elas são indicadas para condições realmente pesadas. É isso, elas são indicadas para ambientes altamente agressivos ou para condições severas, como imersão e temperaturas altas. Faltou a gente falar do verniz. O verniz é essa substância aqui. Ele tem os mesmos componentes que as tintas, menos os pigmentos. Daí que a gente pode usar os vernizes com as mesmas vantagens que tem as tintas. O verniz acrílico, por exemplo, pode ser aplicado como última demão na pintura de carros. Ele oferece excelente proteção contra os raios ultravioleta. Dentro das latas de alimentos, um verniz neutro impede que o alimento reaja com o metal da lata. E antes da gente encerrar a nossa teleaula de hoje, é bom a gente dar uma passada em tudo que a gente viu até agora. Ótimo, tá na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a composição básica das tintas e viu que o veículo de uma tinta é o elemento que exerce maior influência sobre suas características. Viu que as tintas podem ser classificadas em convencionais, seminobres e nobres. E finalmente pôde conhecer melhor o verniz. Ananias, pelo que eu tô achando, tem muito mais coisa para estudar do que eu esperava, viu?
Isso é só uma base, Leonardo. Depois que você meter a mão na massa, você vai aprender tudo o que precisa. E você também. Tá tudo lá no seu livro, é só estudar. Nossa teleaula de hoje está terminando. Bons estudos e até a próxima. Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.